Oiê, você aí que tá vendo esse vídeo. Eu sou a Andressa Bernardo, esse é o Sapatona Convicta. Tô começando, não tenho muito dinheiro e por isso se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Eu preciso de um número mínimo de pessoas para conseguir monetizar, começar a monetizar meus vídeos. Tudo certo. Eu quero neste site trazer poesia. Sim, eu sou uma amante de poesia. Não só poesia, livros, contos. Se você quer uma tour pelos meus livros, será que vocês vão gostar? Comenta aí embaixo. Eu quero manter esse contato com vocês. Ao mesmo tempo que estou aqui eu me expressando e falando do que eu gosto e que eu desgosto, quero que vocês também contem pra mim e aí a gente vai estabelecendo essa comunicação. Hoje eu trouxe um livro que chama Elas Contam, um livro de contos de mulheres lésbicas e bissexuais. Esse livro eu não sei e sinceramente não procurei pra ver se tinha em PDF na internet. Ramelei com vocês? Posso ter ramelado sim. Mas foi isso que aconteceu. Procurem, me digam se tiver. E se tiver, que tal colocar o link aí embaixo? A autêntica literatura lésbica, ou seja, aquela escrita por mulheres homossexuais, é coisa recente. Na medida que a homossexualidade deixa de ser tabu e a sociedade passa a aceitar ou pelo menos tolerar, o amor entre pessoas do mesmo sexo, a literatura homoerótica, tem espaço no mercado editorial. Mas como o preconceito e o tabu ainda não foram eliminados, esse espaço para a literatura homoerótica, principalmente feminina, ainda é exíguo. Além disso, são raras as escritoras brasileiras que aceitam o rótulo e assumem fazer literatura lésbica. Então, nesse livro, a autora, cujo nome eu não sei se eu consigo pronunciar da forma correta, está escrito aqui, Vandy Leonel. Vandy Leonel, se você está vendo esse vídeo, diz aí se é assim que pronuncia o seu nome. Quando eu li esse conto, eu achei bizarro, pisando muito na possibilidade. E vamos lá então, né? Saber do que se trata. O difícil não foi explicar pra minha mãe que eu estava apaixonada por uma garota. Esse é um conto da Lúcia Faco e chama São Tomé das Letras. O difícil não foi explicar pra minha mãe que eu estava apaixonada por uma garota. Ela já sabia que eu gostava de garotas desde a minha puberdade e não se incomodava nem um pouco com isso. Não fazia mal pra saúde, nem afetava minha aura, essas coisas. O complicado mesmo foi apresentar Sibila a ela, sabe? Contar como a conhecera, de onde ela viera, contrariando as minhas expectativas e aceitando com a maior naturalidade, e diria mesmo, entusiasmo toda a situação. Deveria ter desconfiado que seria assim. Minha mãe há muito tempo não era muito normal, no pior sentido que essa palavra possa ter. Muito diferente das outras mães que eu conheço. Meus amigos todos sempre a adoraram. Às vezes nem parecia minha mãe, eu pensava, idiotamente, quando estava entrando na adolescência. E ela nunca perguntava que horas eu ia chegar em casa, tendo a certeza absoluta e sorridente de que eu chegaria antes da meia-noite, pois com a minha idade já sabia que dormir cedo era mais saudável, assim como não fumar, não beber álcool, não transar sem proteção. E o pior é que eu sabia mesmo e chegava cedo, sóbria, careta, e se transava era cheia de cuidados. Mas eu acho que não estou começando bem a contar a história, que não é sobre a minha mãe, mas sobre a Sibila. Antes de mais nada, preciso dizer como vim parar aqui em São Tomé das Letras, para depois falar dela. Sou filha de mãe arquiteta e pai engenheiro. Bem convencionalmente criada em escola cara em São Paulo, apartamento duplex com um hamster chamado Quilinho. Vivendo tristemente dentro daquela jaula colorida, cheia de brinquedos, casinhas, rodinhas, assim como eu, que na verdade queria mesmo um cachorro grande, tipo labrador, manso e bobo chamado Jordão ou algum nome parecido. Mas cachorro dá trabalho, tem que levar na rua, se não faz xixi no tapete, e todos esses empecilhos que meus pais colocavam. Tinha 6 anos, quando a minha mãe começou a ficar esquisita. Meus pais haviam viajado para Fernando de Noronha e houve um acidente. Minha mãe caiu do barco e quase se afogou no mar agitado. Ela me contou anos depois que o tempo todo, enquanto nadava, tentando chegar à praia, só ouvia o barulho dos braços rasgando a água escura e mais forte que tudo do seu coração prestes a estourar no peito. Pensava na vida, no apartamento, no quilinho e em mim. Na minha gaiola dourada nos jardins, na cidade de São Paulo, na fumaça, na violência.
Quando alcançou a praia e ficou prostrada na areia até as pessoas chegarem com um cobertor e uma xícara de conhaque, resolveu que estava tudo errado e nunca mais seria assim. Aí ela voltou para casa e eu a estranhei muito. Não negativamente, pelo contrário. Começou a meditar, parou de comer carne, de beber uísque e passou a rir muito mais. Mudou a maneira de se vestir, deu todos os sapatos de salto alto e passou a me ver, a realmente me ver. A gente brincava todas as noites, eu me lembro bem. Cerca de 2 anos depois do acidente, meu pai saiu de casa e foi morar com uma mulher muito parecida com a minha mãe de antes. Ele raramente me via no início e me olhava com desgosto quando eu pedia de presente de Dia das Crianças uma mochila de material reciclado, em vez de uma cor de rosa com o desenho da Barbie. Chatíssimo meu pai e a mulher dele, mais ainda. Ela sim, a própria Barbie, só que morena. Um dia ele não foi mais me ver e eu e minha mãe nos mudamos para Juiz de Fora. Ela trabalhava em uma loja de artigos esotéricos e passou a estudar as religiões orientais, budismo, taoísmo, shintoísmo. Parecia uma hippie pós-moderna e eu me encantava com todo aquele misticismo, a quietude, a tranquilidade. Um dia fomos conhecer São Tomé das Letras. Ao longe da estrada vimos aquela mancha branca no meio das montanhas, parecida com uma faixa de areia. As pedreiras brilhavam com o sol das 11 horas que incidia diretamente sobre elas. Eu tive a sensação de que era ali que eu deveria ficar para sempre. Engraçado, eu e ela subimos a pé, silenciosas, as ruas íngremes quase desertas naquela manhã de terça-feira. Paramos em um bar para beber água e eu observei a curiosa edificação. Pedra sobre pedra, sem argamassa. Um equilíbrio aparentemente incerto contrariava todas as minhas crenças nas técnicas de construção. Minha mãe passava as mãos levemente pela parede, como que acariciando ou talvez reconhecendo. Olhamos nos olhos uma da outra e sorrimos. Subimos até um mirante onde havia um cruzeiro e sentamos na pedra, sem dizer uma palavra, olhando abaixo de nós a mata, a estradinha de terra, as pedras. Ficamos ali até o sol se pôr, e essa foi a visão mais espetacular da minha vida até aquele momento. A mata foi ficando vermelha, em todos os tons de vermelho que se possa imaginar. A minha mãe vendeu tudo que tinha e comprou em São Tomé uma casa antiga, toda feita de pedra, onde abriu uma pousada. Eu fiquei morando em Juiz de Fora, onde cursava a faculdade de artes. Eu passava a semana inteira apenas esperando chegar o sábado, quando eu poderia ver o pôr do sol no mirante de São Tomé. Quando me formei, já tinha decidido há muito tempo que eu iria para lá, definitivamente. Eu pedi à minha mãe que me cedesse um pequeno pedaço da pousada, onde abri uma porta para expor e vender as minhas peças que misturavam pedras com cerâmica, galhos, folhas e vários materiais naturais. Eu estava com 22 anos e muitas pessoas que visitavam a minha lojinha puxavam conversa e se admiravam por eu morar ali e não sentir falta do movimento das grandes cidades, teatros, cinemas, bares. Eu só ria e dizia a pura verdade. Meu lugar era ali e nada disso me fazia falta. Ficar no ateliê criando as peças, andando nas trilhas, acompanhado pelos meus 3 cachorros enormes, vira-latas mansos e bobos, margeando os rios em busca de material para a confecção das minhas obras de arte que vendia aos turistas, encantados com a rusticidade da cidade, com a comida vegetariana que minha mãe preparava pessoalmente e que eles comiam deliciados, enquanto ela conversava sobre a efemeridade de tudo, da importância de se viver o momento, sempre linda, sorridente e tranquila. Isso tudo, essa aparente simplicidade, me deixava suficientemente feliz. Suficientemente. Minha vida amorosa se resumia a alguns namoricos com meninas que vinham em busca de contatos extraterrestres, ou apenas de uma cidadezinha rústica, singela, perdida no meio das montanhas de pedra branca, e se encantavam com a exótica artesã local que vendia as peças a peso de ouro e que nem se importava com o fato de algumas já terem ido parar na Galeria de Arte de Nova York, ou de sei lá mais onde. Meu coração seguia incólume apesar de meu sexo estar em dia. Eu ia fazendo um gordo pé de meia com a venda das peças elogiadas pelos críticos de arte brasileiros mais importantes da atualidade. Dane-se se eu havia sido convidado para expor na Europa. Não iria, nunca. Precisava permanecer ali, na minha casa de pedra, quieta no meu canto. Todas as tardes eu ia para o mirante ver, ou adivinhar, se estava nublado ou chovendo, o pôr do sol. Muitas vezes me esquecia de mim lá no alto, com os cachorros sentada no escuro, enrolada com montes de agasalhos de lã, vendo o céu negro, repleto das luzinhas que piscavam alegres, à espera de alguma coisa que eu não sabia o quê.
Minha mãe foi me buscar lá em cima muitas e muitas vezes. Minha filha, vem pra casa. Chamava ela, batendo o queixo de frio. Na noite de setembro eu estava lá e minha mãe não iria me buscar. Eu havia saído tarde da noite depois que ela havia ido dormir. Jordão, Tomé e Shaquite estavam comigo e dormitavam encolhidos, encostados uns nos outros para se aquecerem. Na véspera eu acordara de madrugada e vi da janela do meu quarto uma luz diferente de todas as que eu já havia visto, cor de cenoura, clara e pulsante. De repente, vi uma luz forte ao pé da montanha. Os cachorros levantaram as cabeças, as orelhas apontadas para o alto, alertas. Ela veio andando na neblina. Parecia um filme de suspense ou terror, mas eu não sentia o menor medo. Ela não tinha cabeção, nem olhos enormes e esbugalhados, muito menos aquele corpo esquisito com pernas curtas e braços arrastando no chão. Ela era absolutamente normal para os nossos padrões. Ninguém diria se tratar de uma visitante de lugar muito, muito distante, se não fosse por um interessante acento ao falar e principalmente pelo ar totalmente perplexo ao entrar em contato com certas práticas do nosso planeta. Ela era uma pesquisadora em seu mundo. Pelo que eu entendi, era alguma espécie de antropóloga estudando civilizações inferiores como a nossa. Sentou-se ao meu lado e disse que me observava há mais de 5 anos e que eu a pressentia. Ela me disse muitas coisas que eu não entendi, nem tentei entender, já que estava inexplicavelmente atraída e já apaixonada por ela, Sibila. E como todos bem sabem, a paixão nos deixa com o racional meio embotado. Ela estava ali ao meu lado. Eu sabia, ou pelo menos desejava acreditar, que ela era de outro planeta. Ela me beijava a boca, me deitava sobre a pedra que estava quente, embora isso possa parecer uma lorota, visto que eram 2 horas da manhã de um dia de inverno. Muitas vezes fizemos amor. Glória fazia amor pela primeira vez, e não apenas sexo. Ela caiu na gargalhada quando eu mostrei a ela as dezenas de figurinhas de ETs que tomavam conta das lojinhas da cidade. Ela sorriu quando mostrei a ela a escultura que eu fizera há 1 semana. Uma mulher muito parecida, se não igual a ela, que eu vira em um sonho. Ela se entristeceu quando ouviu as explosões da pedreira arrancando a pedra do planeta sem possibilidade de replantio. Ela fez tudo isso entre sussurros de prazer e promessas de amor para todo sempre. Eu a levei na pousada e minha mãe adorou Sibila desde o começo, nem por um segundo duvidando de sua história. Ao contrário de mim, por várias vezes me peguei olhando sem ser vista, me perguntando se seria mesmo verdade aquela história bizarra em que eu me apaixonava por uma extraterrestre com quem fazia amor todas as noites sobre as pedras inacreditavelmente quentes do mirante de São Tomé das Letras. Um dia ela me disse: "Tenho que ir, vem comigo?" Eu não sentia mais aquela necessidade absurda de não sair de São Tomé e adivinhava o porquê. Aquela por quem eu esperava já havia chegado. No dia marcado para a partida, beijei e abracei minha mãe mais tempo do que o costumeiro. Ela me olhou nos olhos e sorriu para mim, como no primeiro dia em São Tomé. Eu coloquei as 3 guias dos cães nas mãos dela e nada mais precisava ser dito. Subi a ladeira e a noite estava muito fria, eu me lembro bem. Eram 2 horas da madrugada. Sibila já estava lá me esperando. Estendeu as mãos, pegou as minhas, puxou-me para a beirada da montanha e pediu para eu saltar junto com ela. Seríamos colhidas por um campo magnético no ar e eu não me machucaria. Eu nunca te machucaria, eu te amo, ela disse com as mãos frias de nervoso. No último segundo, eu duvidei e a deixei saltar sozinha, com as mãos esticadas tentando se agarrar a mim. Pude ver os seus olhos quando ela, tocada por um raio de luz violeta, estourou no ar como uma bolha de sabão e desapareceu. Eu quase saltei atrás dela, mas a luz também havia ido e eu pude ver apenas o contorno das árvores a muitos metros abaixo de mim. Caí sentada na pedra gelada e chorei por horas seguidas. Parei apenas quando senti no ombro a mão da minha mãe que me levou gentilmente para casa. Isso aconteceu há 5 anos. Muitas coisas mudaram desde então. Jordão já se foi, minha mãe casou com um sujeitão bonachão que faz sabonetes artesanais sulfurosos e sei lá mais o que. Todas as noites desde aquele dia eu fico no mirante da meia-noite às 3 da manhã. Ontem eu vi novamente, pela 2ª vez na minha vida, a luz cor de cenoura. São 11 da noite. Já me despedi da minha mãe, do Tomé e da Shaquite. Estou indo para o mirante. É hoje, eu sei. É hoje que eu vou saltar e ela vai me pegar. Não vai deixar que eu me machuque. Ela me ama e vem me buscar. Eu sei.
Que eu fiquei um bom tempo visando. As primeiras perguntas que vem na nossa cabeça é se é verdade, se é mentira, quais as possibilidades. Acho que pode ser verdade. Eu acho que pode ser mentira. Eu duvido que estejamos sozinhas nesse universo enorme. Pode ser mentira? Ela pode ter viajado demais? Ela pode ter delirado? Eu não sei. E na verdade, eu não sei se eu tô interessada em saber. Eu não vi ninguém, nem tive um contato com alguém de um outro planeta. Se você tem, comenta aí embaixo. Quero saber a sua história. Essa extraterrestre, ela pode ser uma pessoa que chega na sua vida e é muito diferente de você. Será que você tá aberta pra isso? Será que você tá aberta a novas vivências? A experimentar uma coisa nova? O quão confiante você é para isso? Ou o quão confiante precisamos estar para viver isso? Eu gosto da literatura feminina porque a gente está dando voz às experiências que a gente passa, às vivências que a gente teve, que a gente tem. Elas contam. E aí, o que você me conta?